A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre todos. Estamos ao vivo agora, e são 19 horas e 31 minutos. E que Deus ele possa nos abençoar de uma forma poderosa, porque eu creio que Ele está abençoando. E creio que você que está nos acompanhando também vai receber essa bênção por parte do Senhor aí nessa noite. E é muito bom sempre poder adorar o Senhor. É bom poder ouvir a sua palavra. É tão tremendo porque nós acabamos de louvar o Senhor que agora, lá no Evangelho de João, capítulo 14, e uma parte interessante que mexe muito comigo aqui é o versículo de número 23, e Jesus ele vai responder assim, olha que interessante: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Deus, o Senhor assim, ele é tremendo, igreja. E são tantas coisas que nós poderíamos discorrer aqui nesta hora, a respeito daquilo que Deus tem preparado para nós. E quando nós nos abrimos ao Senhor, quando nós nos entregamos ao Senhor, nós passamos a entender que aquilo que o Senhor fala realmente vai ter peso sobre as nossas vidas. Eu quero mais uma vez orar com você que nos acompanha nesse momento, você que puder ir na sua casa, fechar os seus olhos, e curvar a sua cabeça. Eu quero orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, bom é poder te servir, bom é poder ter a certeza que o Senhor é o tudo para nós. Obrigado por tua palavra, que a cada dia tu tem nos impulsionados a vivermos de acordo com a tua vontade. Obrigado, Senhor, porque através da tua palavra nós conseguimos entender o que é bom e o que não é. Através da tua palavra nós temos a condição de fugir de tudo aquilo, meu Deus, que muitas das vezes tenta nos aprisionar. Que o Senhor possa nessa noite, meu Deus querido, transformar vidas. Que o Senhor possa nessa noite transformar famílias, relacionamentos, Pai. E que estes sejam completamente mudados pelo poder da Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, tenha liberdade sobre cada um dos Teus filhos que o ouve nessa hora. E que o Senhor possa assim ter livre acesso aos corações. E que haja mudança, que haja cura, que haja restauração, que haja libertação sobre cada lar onde essa palavra está chegando neste dia, nesta hora, em o nome de Jesus. Amado irmão, você que nos acompanha nessa noite, eu quero discorrer com você um texto aqui na Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versos 35 ao 41. E assim, é tão tremendo porque muitas das vezes a gente vai ouvir a palavra de Deus e nós já habituamos em alguns casos dizer assim: eu conheço essa palavra aí, já ouvi ela tantas vezes, mas o que o Senhor ele espera de mim e de você, querido, é que nós não venhamos conhecer a palavra, a letra, mas que nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor ele vem trazendo até a mim e até você. E o texto aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35 em diante, eu quero já dar para você o tema dessa mensagem de hoje. E o tema é esse: aquilo que Jesus disser sempre acontecerá. E muitas pessoas que estão nos ouvindo nessa hora têm enfrentado problemas, adversidades em suas vidas, e tem parecido que não estão saindo desses problemas e adversidades. Sabe por quê? Porque você não tem crido o suficiente naquilo que Jesus está dizendo. Porque fato é que tudo aquilo que Jesus ele diz acontece. E o que está faltando no povo, o que está faltando nesse mundo, na vida das pessoas, é acreditarem naquilo que o Senhor ele tem falado comigo e com você. E o texto vai dizer assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhes disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. Aleluias.
Olha só que tremendo. Acalma-te, emudeça. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Quando Jesus, ele começa a falar comigo e com você, nós precisamos estar atentos à sua voz. Muitas das vezes nós não temos visto os milagres de Deus acontecendo na nossa vida, porque nós não temos crido suficientemente naquilo que o Senhor tem nos falado. E é tão tremendo porque em todo o tempo o Senhor ele começa a testificar e a confirmar no meu coração e no seu coração aquilo que Ele fala comigo e com você. Mas muitas vezes nós esquecemos que Jesus ele está conosco. Muitas vezes nós esquecemos que o Senhor ele não nos abandona, Ele está comigo, contigo em todo o tempo. E muitas vezes isso faz com que eu e você vemos viver totalmente com segurança. O Senhor ele é tremendo. Aquele que tem crido no Senhor, aquele que tem tido a certeza que o Senhor está com ele, querido, ele se sente seguro em todo o tempo. E um fato muito importante que esse texto ele traz ao meu coração é porque Jesus naquele momento, a Bíblia diz que já sendo tarde, ele disse para os discípulos: passemos para outra margem. Ou seja, ele disse: nós vamos passar para o lado de lá. E quantas vezes Jesus tem falado tantas coisas com nós, né? Como por exemplo, o Senhor ele tem falado ao meu coração e ao teu coração que a vitória já é nossa. E nós começamos a enfrentar tempestades nas nossas vidas, e até nos dá a entender que parece que a vitória não vai chegar, mas nós precisamos entender que Jesus já declarou que a vitória é minha, que a vitória é tua. Por que duvidar então? Muitas vezes nós temos tentado tomar o controle de todas as coisas, mas eu quero dizer para você nessa noite, você que nos acompanha nesta hora, querido, que por mais que algo pareça estar sob o teu controle, você nunca conseguirá manter aquilo no controle se você não tiver uma dependência do Senhor. Porque a dependência em Deus, a dependência no Senhor, querido, é que nos vai dar a condição de vencermos todos e quaisquer obstáculos. Você pode perceber que quando Jesus ele dá uma ordem para os discípulos e dizem para eles assim, passem para o lado de lá, Jesus entregou o comando, a direção para eles, e deu para eles a direção. E quando Jesus ele dá para mim e para você, querido, o controle de algo, sabe o que Jesus faz? Ele vai descansar. Interessante isso. Você pode perceber que Jesus dá uma ordem, né? Passam para o lado de lá. E sabe o que ele vai fazer? Vai descansar. Eu dei para vocês a direção. Façam aí agora. Mas é tão importante nós entendermos esse ponto aqui, porque ainda que Jesus nos dê a direção, nos dê o controle sobre alguma coisa, nós precisamos ainda confiar que Ele está no comando. E foi o que aconteceu aí, né? Nessa passagem desse mar. Porque a Bíblia diz, irmãos, que os discípulos começaram a remar e Jesus foi dormir. Ou seja, eu dei para eles a direção aqui, eu posso descansar com tranquilidade. E o que aconteceu com eles? Eles ficaram descontrolados. Porque a Bíblia diz que se levantou uma tempestade, né? Ventos fortes vieram contra eles. E eles ficaram completamente apavorados com a situação. Aonde muitas vezes nós que estamos assistindo agora esse culto aqui online aqui, né? Nós estamos aí talvez enfrentando situações em que até então achávamos que nós estávamos no controle, até mesmo porque o Senhor já nos deu a condição de entendermos que a vitória é minha e a vitória é tua. Mas nós nunca teremos uma vitória se Jesus não estiver presente nela. E eu aprendo aqui nesse texto aqui, querido, tanta coisa maravilhosa aqui, tá? Porque quando nós assumimos o controle, Jesus ele descansa. Mas quando Jesus ele assume o controle, sabe quem descansa? Nós descansamos. Jesus tem que estar no controle da nossa vida o tempo todo. Você precisa entender, querido, que independente do que você esteja enfrentando na sua vida, você precisa entender que por mais que pareça que está sob o teu controle, você precisa confiar de uma forma assim poderosa, irmãos, e algo bem profundo mesmo. Senhor, eu dou conta de fazer isso aqui, mas eu dependo do Senhor. Senhor, eu consigo resolver tudo, mas eu preciso que o Senhor me direcione. E é interessante porque a palavra de Deus, olha, foi cantado, foi pregado, foi orado aqui, tudo em cima disso. A palavra de Deus, ela vai nos dar suporte para alcançarmos tudo aquilo que nós ansiamos. Mas muitas vezes, querido, muitos que estão nos ouvindo, tem até a Bíblia no celular, tem a Bíblia, irmãos, em papel,
tem ouvido a palavra de Deus, mas não tem se esforçado nem um pouco para viver aquilo que Deus está falando. E sabe o que acontece com isso? Decepções. Decepções em cima de decepções. Quantas pessoas têm dito: eu sou cristão, eu sou crente, eu creio em Deus. Aí nós voltamos nesse hino que nós louvamos por último aqui. Aquele que me ama guarda as minhas palavras. Olha só para você ver que tremendo. Sabe por que talvez você está aí do lado daí agora, enfrentando adversidades que parece que não chega à vitória? Porque você não tem dado crédito suficiente naquilo que o Senhor tem falado. Sabe por que a sua vida ela é cheia de decepção? Hoje você está alegre, amanhã você está triste, porque você não tem crido naquilo que o Senhor tem falado. Sabe o que precisamos nesse tempo? De confiarmos mais e mais em Deus. Quantas das pessoas que abandonaram aquilo que Deus lhes confiaram? Quantas pessoas que muito mais outras coisas têm sido importantes do que viver aquilo que Deus tem para elas? Eu preciso começar a olhar para aquilo que o Senhor Ele me confiou. Eu preciso de olhar para aquilo que o Senhor Ele me direcionou a fazer. E entender que Ele está comigo em todo o tempo. Quando você entra lá em Mateus 28, né? No versículo 20, Ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Quando você começa a pegar a palavra e discorrê-la, você começa a perceber que o Senhor, Ele começa a trazer, né, até a nós, irmãos, aquilo que necessitamos, mas Ele precisa estar presente em tudo. Quantas pessoas, já ouvimos muito falar sobre isso, quantas pessoas que querem somente a bênção, mas não querem um abençoador. Eu estava conversando com a minha esposa em casa hoje e disse: amor, eu lembrei de uma frase que agora, mas não estou recordando. E aí depois a gente lembrou junto lá: quando eu trabalho, eu trabalho. Já ouvimos isso demais. Quando eu trabalho, eu trabalho. Mas quando eu oro, Deus trabalha. Você tem feito muitos esforços em vão. Mas por que em vão, pastor? Porque você tem colocado Jesus fora dos seus esforços. Nós precisamos incluir Jesus em tudo que nós fizermos nessa vida. Afinal de contas, a minha vida não é mais minha, é dele. Afinal de contas, a sua vida não é mais sua, é dele. E muitas vezes nós queremos viver a vida de Deus, nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós do nosso jeito e não do jeito de Deus. Estamos num mundo de ponta cabeça, onde as pessoas estão querendo fazer com que a vida delas seja enquadrada em todo ângulo, em todo ambiente, da forma que elas querem viver e não como Deus quer que elas vivam. Eu preciso entender que a minha vida ela tem que estar de acordo com os princípios que Deus tem para mim. Isso é fato. Mas é muito mais fácil viver do meu jeito. Não, eu não concordo com isso. Mas o que Deus está dizendo que é? Eu preciso entender aquilo que Deus está dizendo que é. É tão interessante, querido, porque quando eu e você assumimos uma responsabilidade, não significa que devemos nos sentir os donos da situação. Porque somente Deus é suficientemente grande para assumir o controle de tudo. Ou seja, né, aquilo que eu disse logo no início, quando nós assumimos o controle, Jesus descansa como Ele fez nesse barco aí, ó, atravessando o mar. Ele deu uma ordem: vocês vão para o outro lado. E o que os discípulos fizeram? Obedeceram e foram. O que Jesus fez? Descansou. A tempestade veio. Não é assim? Nós aceitamos Jesus na nossa vida e começamos a submeter à vontade dele. O que vem logo? Em seguida, adversidade, problemas, dificuldades. E aí nós aprendemos a recorrer a quem? Ao Senhor. E quando nós recorremos ao Senhor, Ele toma frente de tudo e nós, vamos seguir os seus passos. Eu começo a passar por onde Jesus ele passou, eu começo a falar aquilo que Jesus falou, eu começo a viver aquilo que Jesus ele viveu, e aí o que acontece? Jesus ele assume toda a situação e eu descanso. O Senhor, irmãos, Ele a todo tempo nos surpreende. E quando nós entendemos, irmãos, que o Senhor nosso Deus, Ele precisa estar no controle de todas as coisas, você se volta para a palavra, e diante daquilo que você está vivendo, daquilo que você está passando, você busca a resposta em Deus. Deus, como fazer, como resolver? E Ele vai te dar a direção de como fazer, de como resolver. É tão interessante porque o salmista, lá no Salmo 46, versículo 10, ele vai dizer algo para nós tremendo, e ele vai dizer assim: olha,
Assim diz o Senhor: eu não perdi o controle da tua vida. Está tudo no meu tempo e não há nada atrasado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor, Ele nunca perde o controle de nada. Por outro lado, nós, na maioria das vezes, irmãos, acabamos perdendo o controle de alguma coisa. Mas o Senhor, Ele não perde o controle das coisas. Por outro lado, está tudo sob o seu controle. Eu e você precisamos entender, querido, que o mundo pode tentar nos influenciar de todas as formas, fazendo com que essas ondas e tempestades venham sobre nós, e nós começamos a acreditar: não, eu dou conta de resolver. Se você não dá, coloca o Senhor na jogada. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Nós precisamos nos voltar para o Senhor e dizer para o Senhor: Senhor, eu tenho assumido muita coisa na minha vida que eu não deveria estar assumindo. Eu preciso que o Senhor me direcione, porque eu não estou encontrando descanso e eu preciso encontrar esse descanso. E aí você volta para o Senhor e começa a entender aquilo que o Senhor, Ele está falando para mim, Ele está falando para você. Sabe, eu disse para vocês que o tema é: aquilo que Jesus disser sempre acontecerá. E o que Jesus tem dito para você diante do que você está enfrentando? Que a vitória é sua, que a cura é sua, que o milagre vai acontecer, que Ele está no controle. Para que desesperar? Eu preciso, querido, me entregar a Deus a ponto de entender, querido, que a palavra, ela há de resolver os problemas que eu enfrento. E a palavra é Jesus. E o verbo se fez carne. A palavra é o Senhor. Querido, não existe problema, não existe adversidade que Jesus não dê solução. Não existe, querido, nada que possa vir contra você, nada que possa vir contra a sua casa, nada que possa vir contra a sua família, querido, que a palavra de Deus não tenha solução sobre ela. Você pode estar achando, querido, que de repente tudo está ao teu controle, mas tudo tem que estar ao controle do Senhor. E muitas vezes é difícil de aceitar isso. Se você pegar esse texto aí de Marcos 4, 35 em diante, você vai perceber, querido, que Jesus, Ele vai levantar aqui, ó, é tão tremendo isso aqui, porque Ele vai dizer assim, ó, no versículo 38, que Ele estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Querido, quem estava com aqueles discípulos ali era Jesus. E muitas vezes nós estamos como os discípulos, com Jesus em nós, mas nós não estamos vendo nada acontecer. Estamos desesperados, perdendo já a fé que Ele há de resolver os nossos problemas. Eu tenho aprendido, irmãos, que no momento mais crucial das nossas vidas o milagre acontece. Porque enquanto você tiver força, enquanto você tiver disposição, querido, para poder tentar resolver com suas próprias forças, o que vai acontecer? O Senhor vai cruzar os seus braços e vai deixar você resolver. Mas a partir do momento que você já fala assim: Senhor, não dou conta, eu preciso que o Senhor me orienta. Ele entra com a provisão, Ele entra com a solução, Ele entra com a cura, Ele entra com tudo. E nós entramos no descanso. O salmista, ele vai falar conosco também aqui, ó. Salmo 119. Salmo 119. O versículo é o versículo de número 165. Olha só aqui. 119, 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. A palavra do Senhor, querido, ela nos dá a condição de resolver, de solucionar problemas. Jesus é assim. Aquilo que está escondido, querido, vem à luz. Aquilo que está confuso se resolve. Aquilo em que, irmãos, está um amontoado de problemas se organiza, porque a palavra de Deus, ela nos ajuda a resolver esses problemas.
Enfim, toda a situação que nós enfrentamos, nós percebemos, querido, que Jesus, a palavra viva que está em nós, nos concede aquilo que necessitamos. Mas para isso há uma grande necessidade minha e tua, de entendermos que o Senhor, Ele precisa estar no controle de todas as coisas, tanto na minha vida como na tua. E muitas vezes é onde nós temos falhado. O que nós estamos vivendo está mais sob o controle nosso do que de Deus. Porque se estivesse no controle de Deus, estaríamos totalmente voltados para aquilo que Deus nos chamou para fazer, em todos os sentidos. Aí nós temos que parar realmente e entendermos, querido, que se eu não começar a dar ouvidos àquilo que Deus está falando, aquilo que a palavra já diz para mim que é, querido, eu não vou viver a vida que Deus tem para mim. E o que nós ansiamos nesse tempo em que vivemos é que nós nos voltemos para o Senhor e começamos a viver a vida que Deus tem para mim. E a vida que Deus tem para mim, a vida que Deus tem para você, irmãos, é tremenda. Porque nós vivemos a todo o tempo dependentes da sua vontade. Nós vivemos dependentes unicamente daquilo que Deus nos chamou para fazer. E por isso, irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, eu quero perguntar para você nessa hora, né, diante de toda a sua vida, quem precisa estar no controle? As percas que muitos têm tido, as faltas, as dificuldades e adversidades, é porque muitos têm se colocado no controle de tudo. Para de colocar no controle de todas as coisas, querido. Deixa o Senhor no controle de tudo em sua vida, e você viverá o sobrenatural de Deus em o nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você mais uma vez. Eu convido você a fechar os seus olhos. Senhor nosso Deus, quantas vezes, Pai, muitos de nós temos de uma certa forma assumido o controle de muitas coisas. E diante desse controle que temos assumido, nós temos nos deparado com fadiga, cansaço, tristeza, angústia, vazio, solidão. Essa noite, meu Deus amado, eu peço a Ti, em o nome de Jesus, que assuma o controle da vida de cada um dos Teus filhos, e que estes, meu Pai, sejam sim guiados pelo Teu Espírito Santo, e que toda a tormenta, que toda a adversidade, que toda a tempestade, que todo o vendaval que tem vindo contra eles, Pai, possam cessar, como o Senhor operou com os Teus discípulos aqui no mar, e eles puderam descansar, e o Senhor pode atuar de uma forma poderosa e tremenda. Que os nossos corações sejam incendiados, Pai, e que não venhamos dar um passo sequer sem que seja a Tua vontade, e que nesta hora o Senhor possa perdoar cada um destes que nos ouve, que nos acompanha nesta hora, meu Pai, por ter fugido da dependência do Senhor, por estar distante da vontade do Senhor, para que eles possam experimentar, meu Deus, qual é a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor, e que o Teu Espírito Santo possa sim ter liberdade sobre cada coração, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim eu oro, meu Deus, abençoando cada um dos Teus filhos, aonde eles estiverem, em o nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe todos em o nome de Jesus. Amém.